fato é que quando Abraão passa pela região ali de Salém, Melquisedeque vai ao encontro dele e ele o abençoa. Ele vai com um pão, e o pão é muito significativo. Por quê? Porque o pão, você não tem uma condição de terreno árido, o calor do deserto, né? Para você ter o pão, você precisava de uma programação contando com as chuvas, mas muita fé no Deus que enviava as chuvas, que abria os céus e enviava água para poder você ter ali o plantio, o cultivo e a colheita. Então o pão era um grande símbolo de fé e provisão, reconhecimento de que você depende daquilo ou daquele que está nos céus para receber a sua provisão. E também o vinho, que é o fruto da vide, que aí é uma fruta que necessita de abundância de água, porque dela é feito o vinho, e o vinho era usado para cerimônias religiosas, para alegria, para banquetes, mas também o bagaço ali da uva, depois de extraído a sua essência para fazer o vinho, o bagaço era também usado para fazer pastas, para fazer bolos. Então, tudo era uma demonstração simbólica da dependência da divindade que te serve de provisão no deserto. O contexto de pão no deserto, e pão ali, o lechen pode ser pão, pode ser semente, pode ser grão. Você vai ter, por exemplo, Eclesiastes, né? Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. É claro que você não lança o pão já pronto, você lança a semente. Como é que funcionava isso? A terra seca ali, rachada, você tinha que preparar ela e você tinha que ir cavando. E ao primeiro indício de nuvens indicando que choveria em breve, você lançava as sementes nesses pequenos buracos que você cavou na terra e cobria para que quando chovesse a terra estava preparada. E então, o que você plantou ali de semente ia brotar, ia florescer, você cultivava ali para no período determinado você colher. Esse era um costume do Oriente Médio, dos povos habitantes do deserto, para poder trabalhar com a questão da chuva, né? Então, o sinônimo de grão de semente é pão, porque é o produto posterior a você colher ali o trigo, né? A cevada, para fazer o pão. Então, o produto final já é um sinônimo do produto ainda antes de gerar, né? Então, a semente, o grão e o pão são todos sinônimos, tudo é lechem em hebraico. Mas isso é uma grande demonstração de confiança na divindade que governa os céus. Por isso, Melquisedeque, ele vai dizer, né, servo do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Por quê? Porque essa expressiva vitória militar de Abraão contra um rei com mais 3 aliados que já tinha vencido 5 reis, só podia ser ato de uma divindade maior do que o que era conhecido. E aí na língua cananita, o deus El, que até você vai encontrar no YouTube vários vídeos dizendo que El é o verdadeiro Deus de Israel, ou é um Deus maior que o Deus de Israel, Jeová. A verdade é que El é a maneira como que os cananitas conheciam uma divindade superior. El, na sua etimologia pura e simples, El é alto, do alto. Tanto que você tem Enuma Elish, que é quando no alto. Esse El de Elish, né, e o Ish ali nas línguas primárias pode ser homem ou humano ou terreno. O El é dos altos, é aquilo que é alto, né? E aí se entendia que as divindades, os deuses, habitavam nas alturas, nos céus especificamente. Por isso esse contexto até hoje que nós herdamos de acreditar que Deus está no céu, nos altos, o que é incorreto, segundo a própria Bíblia. Deus está na sua glória no plano espiritual. Porque se você está, que nem nós estamos no Brasil, pelo menos quem assiste do Brasil, se você subir em linha reta e ultrapassar o céu, você chega no espaço, mas a Terra é redonda. E quem está do outro lado do planeta? Ele vai subir, você tem um planeta aqui, quem está aqui sobe. Quem está aqui faz o quê? Desce para o céu? Ou ele desce e sobe para o mesmo céu aqui? Não faz sentido. Então, essa era uma cultura que os povos tinham de que as divindades estavam no céu, de onde vinha a chuva. Por isso, El é alto. E aí você tem El Elyon.
Aí o Elion é o plural de El, alto dos altos, né? O hebraico você tem On como plural, como também tem o In e como tem o Ot. São os plurais que você tem na língua hebraica. Então olha que interessante, nós aprendemos as origens das palavras. Você vai ter El, que é alto, Elion, que é altos, e aí você tem uma derivada que é Elohim, que é o alto, tem o El aqui no começo, aí Elohim, que aí seriam divindades altas, que aí fica como deuses, também é plural. Ah, então Deus Elohim é deuses, é plural? Sim, porque no hebraico o plural na maioria das vezes tem o propósito de ser qualitativo e não quantitativo. Então dizer que Deus é deuses quer dizer que ele vale por várias divindades. É um qualitativo. Então você tem aqui, o que Melquisedeque está dizendo? Bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. El Elyon é mais alto do que os altos. Por isso, em português, é muito interessante traduzir como o Altíssimo. Quer dizer que tem os altos, ele está mais alto que os altos. Então ele não é alto, ele é altíssimo. Por isso que ficou El Elyon, Deus Altíssimo. Qual que é o entendimento de Melquisedeque? Tem as divindades que nós conhecemos, mas essa que está conduzindo Abraão é mais alta que essa que nós conhecemos, é um Deus acima. E aí vai dizer, bendito seja também esse Deus Altíssimo, mais alto do que o que a gente conhece, do que os altos, que entregou os seus inimigos na mão de Abraão. Então Melquisedeque abençoa Abraão, que é guiado por algo tão alto quanto eles conhecem, e abençoa também esse Deus mais alto do que o que eles conhecem, capaz de entregar na mão do seu servo vários inimigos, coisa que nem os 5 reis tinham conseguido, de Sodoma, Gomorra, de Belá, dos lugares que eu falei, que são 5 lá, né? Então olha o reconhecimento e como é significativo. E aí Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Aí você tem uma prefiguração da ceia, porque não é ceia ainda, isso vai estar lá na Páscoa, no Êxodo capítulo 12, muito depois. Mas aqui já é um primeiro gesto de você ofertar para a pessoa como bênção fruto da provisão no meio do deserto por ter confiado na divindade, aquela que está no alto e que envia a chuva, que é o caso da uva, que em um terreno seco, árido, muito calor, ela é abundante em líquido, né? E ela brota e ela concede o vinho, ela concede ali através do seu bagaço ali para você fazer pasta, para você fazer bolo, mas também o pão, que você depende da chuva para que ele cresça, possa ser cultivado, colhido e então ser o seu alimento. Então é muito significativo o que Melquisedeque está fazendo com Abraão.